Você sabe o que é o foro privilegiado? Foro privilegiado é um benefício que é concedido a diversas autoridades ocupantes de cargos públicos de terem seus eventuais processos criminais julgados apenas por instâncias superiores e não pela justiça de primeiro grau, como ocorre com a maioria das pessoas. No Brasil, nós temos hoje quase 60 mil autoridades que dispõem do benefício do foro privilegiado. E isso é uma das grandes causas de impunidade para diversos crimes que ocorrem, principalmente os crimes relacionados à corrupção. E por que ocorre esse fator de impunidade? Porque os tribunais superiores não detêm a mesma estrutura que a Justiça do Primeiro Grau possui para a instrução processual. A instrução processual, que é justamente a coleta de provas, a oitiva de testemunhas, de envolvidos no processo, as solicitações de perícia. Quem tem toda a estrutura para fazer esse tipo de análise é a Justiça de Primeiro Grau. Os tribunais superiores, eles têm uma missão muito importante, que é justamente o controle de legalidade, o controle de constitucionalidade. São etapas muito importantes do processo judicial no Brasil, mas não é a missão deles fazer essa análise de instrução processual. Então, quando os processos chegam a esses tribunais superiores, eles acabam se acumulando, o julgamento deles acaba sendo um julgamento mais lento do que a estrutura que a Justiça de Primeiro Grau poderia dar, e isso acaba gerando um fator de tempo que leva à prescrição. Existe um outro problema nesse processo todo, que algumas pessoas que detêm foro privilegiado e que têm seus processos encaminhados para as cortes superiores, depois de um certo tempo, perdem o benefício, deixaram de ocupar um determinado cargo público e os seus processos então voltam à Justiça de Primeiro Grau. Ou seja, eles vão para os tribunais superiores, passam uma espécie de férias naqueles tribunais e depois retornam para a Justiça de Primeiro Grau, quando poderiam já ter sido recepcionados logo de cara. No Congresso, tramita atualmente uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 333 de 2017, que pretende pôr fim a esse privilégio. Vários países do mundo não possuem foro privilegiado. É o caso do Canadá, é o caso da Alemanha, dos Estados Unidos. Alguns outros países detêm esse privilégio, mas ele é restrito a poucas autoridades. É o caso da Itália, em que ele é atingido ou que ele atinge apenas o presidente da República. A PEC 333/2017, ela procura limitar o foro privilegiado a 5 autoridades: ao presidente da República, ao vice-presidente da República, ao chefe do Poder Judiciário, ao presidente do Senado e ao presidente da Câmara dos Deputados. Apenas essas 5 autoridades é que passariam a ter ou continuariam tendo o foro privilegiado. Todas as demais não teriam este foro sendo concedido como é feito hoje. Isto seria muito importante para uma análise mais efetiva das produções de prova, da prova pericial, seria algo que aceleraria bastante o processo, e é por isso que nós, peritos criminais federais, em nome aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, defendemos a PEC 333/2017, que põe fim a esse privilégio e que vem ao encontro do anseio da sociedade que busca por um Estado mais democrático e principalmente pelo respeito à Constituição, principalmente naquilo que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Por isso, nós defendemos o fim do foro privilegiado e apoiamos a PEC 333/2017.